Olá, irmãos queridos, graça e paz em Cristo, nosso Senhor. Com muita alegria, nós chegamos aqui ao final do nosso estudo sobre o tema Tempos do Fim. Hoje nós vamos falar ainda do juízo final, a terceira e última parte do nosso estudo. E nós já podemos olhar para trás e agradecer a Deus porque esteve nos guiando, não é? No estudo da sua bendita palavra. Glória ao Senhor das nossas vidas. Mas nós vamos, neste último estudo deste tema, né? Nós vamos cantar, irmãos, um hino do nosso inário, que é uma verdadeira oração a Deus, pedindo que Ele nos fortaleça, que Ele fortaleça a sua igreja. Vamos cantar? Fortalece a tua igreja. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos agora. Querido Deus, nosso Pai, ao cantarmos este hino, nós somos como que lembrados, ó Deus, da nossa insuficiência. E também, ó Deus, do poder ilimitado, soberano e supremo do Senhor. Ó Deus, nós carecemos da ação do Senhor em nós, a favor de nós, pelo Teu Espírito, ó Deus, para nos fortalecer, ó Pai. Nós não somos suficientes. Mas, ó Deus, te louvamos porque, pela Tua graça, o Senhor tem nos fortalecido através da Tua palavra, tem nos fortalecido, ó Deus, no nosso dia a dia, e nós o engrandecemos por isso. Mais uma vez, ó Deus, somos gratos ao Senhor pela série de estudos que pudemos ter sobre a escatologia, os tempos do fim, baseado, ó Deus, na Tua palavra. Ó Deus, que os ensinos que pudemos rever, outros que pudemos ver pela primeira vez, ó Deus, que estes ensinos impactem, continuem, ó Deus, nos moldando para que vivamos cada vez mais perto do Senhor. Agora, ó Deus, nós pedimos mais uma vez graça do céu sobre nós, que ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Espírito também abra o nosso coração, a nossa mente, esclareça as nossas mentes, ó Deus, através do texto sagrado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nesse último estudo, irmãos, dos tempos do fim, nós vamos abrir no Evangelho de Mateus. Abra lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 11. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 24. Mateus capítulo 11, verso 20 ao verso 24. O texto sagrado que nos diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida,
Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Irmãos, nós falaremos hoje, encerrando esta série de estudos, sobre a gradação da bem-aventurança e também da penalidade, ali no dia do juízo, no dia da prestação de contas. É claro que falaremos da gradação da bem-aventurança no que toca aos redimidos pela graça do Senhor. Falaremos desta gradação da penalidade no que diz respeito aos descrentes, aos que não creram. Mas vamos lembrar aqui para colocar o assunto. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, diz a palavra do Senhor. E isso é o que distingue os salvos dos condenados, não é? Os salvos pela graça receberam a Cristo como Senhor, os condenados como que rejeitaram o Senhor. A Bíblia diz também que todos serão julgados por suas obras, nada ficando encoberto. Cada pessoa vai responder diante do juiz por suas palavras, por suas obras e por causa dos desígnios do coração, tornando-se tudo público. Verdade que nós não temos condições de precisar se os pecados dos redimidos, dos eleitos, serão publicados também. Agora, se isto acontecer, será apenas para realçar ainda mais a glória e a graça do Senhor das nossas vidas, não é? Então, falemos do julgamento dos ímpios, para depois falar do julgamento dos salvos. Falando, irmãos, de como Deus tratará dos pecados dos incrédulos, dos descrentes. O juiz levará em conta, no juízo daqueles que o rejeitaram, levará em conta o grau de conhecimento que eles tiveram da verdade que está revelada na Bíblia, avaliando as oportunidades tidas por eles. Isso é algo muito interessante de nós pensarmos e aprendermos do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que maiores oportunidades, maior rigor. Ninguém será salvo, colocando de uma outra forma, ninguém será salvo por ignorância do Evangelho, é claro que não. Eu nunca ouvi, nunca li a Bíblia, então eu tenho que ser salvo. Não. Todavia, isso será levado em consideração, não para salvação, mas para atenuação da pena. Os homens, as pessoas que viveram a partir da nova dispensação, ou seja, a partir dos dias de Cristo, em princípio, estarão sujeitos a maior severidade no juízo. É o que diz, é o testemunho das Escrituras. E isso devido à possibilidade de acesso que eles tiveram à revelação escrita completa de Deus. Aqueles que receberam a revelação completa da verdade de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, serão julgados por sua reação ao todo da Bíblia, né? Ao todo do conteúdo bíblico. Aqueles que tiveram apenas a revelação do Velho Testamento, viveram antes da vinda de Cristo, serão julgados por sua reação àquilo que eles tiveram acesso, à revelação do Velho Testamento. Em apoio a isso, nós podemos lembrar aqui que os profetas do Velho Testamento advertiram repetidamente os seus ouvintes para que vivessem de acordo com o que Deus lhes tinha revelado. E dessa forma, assim encontrassem paz, assim vivessem diante de Deus. Aqueles que desfrutaram de maiores estímulos externos, vamos dizer assim, para o conhecimento salvador de Cristo, mas permaneceram rebeldes, estes serão condenados com maior gravidade ainda. É interessante nós pararmos para analisar isso, irmãos. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 3 textos. O primeiro deles é Mateus, o próprio capítulo 11.
em que nós leremos os versos 22 a 24, já está aí aberto, não é? O texto que serviu de base para o nosso estudo hoje. Olha o que nós lemos há pouco, verso 22. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Jesus estava falando acerca das cidades em que ele operou muitos milagres, irmãos, muitos milagres, mas não houve arrependimento. E no verso 21 ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ou seja, ele está falando da população, das pessoas que ali estavam, obviamente. E ele diz, olha, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido. E aí ele chega no verso 22 e diz essas palavras, no dia do juízo, vai haver menos rigor para aquelas cidades que a gente pensa, olha, ali eles são duros de coração mesmo. Haverá menos rigor para estas cidades, para estas pessoas, do que para vós outras. E ele, na continuação do texto, ele fala de Cafarnaum, ele fala que se em Sodoma, lembra de Sodoma? Onde os pecados da área sexual ficaram tão evidentes, não é? Ele diz que se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Ela não teria sido julgada, não teria sido destruída, o que Jesus está falando. E aí ele arremata, verso 24. Haverá menos rigor no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ou seja, aqueles que receberam estímulos externos maiores da parte de Deus, para se voltarem em arrependimento, mas não o fizeram, eles serão condenados com maior gravidade. Nós podemos ler sobre isso também no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o verso 48. Peço que você abra sua Bíblia aí, porque é algo muito importante, muito interessante. Lucas 12, 48 diz, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E nós podemos até falar sobre isso pensando nos falsos mestres, irmãos. Aqueles que, estando no meio do povo de Deus, induzem o povo de Deus ao erro, semeando doutrinas, ensinos estranhos, não é? Olha o que nós lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. É algo muito importante, nós não podemos fechar os olhos para isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3, nos dizem assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ou seja, o apóstolo Pedro já estava prevendo que sempre, no decorrer da história da igreja, haveria dentro da igreja gente que não era redimida verdadeiramente e que estava ali apenas para semear falsos ensinos. E ele diz mais, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. E aí vem o fim. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Que palavras, né? A sua destruição não dorme. O juízo que já está decretado, já está lavrado há longo tempo, não tarda. Agora, irmãos, por outro lado, os que não tiverem ou não tiveram conhecimento da palavra de Deus escrita, serão julgados e condenados, tendo como base o grau de revelação que possuíam.
A revelação geral de Deus, nós podemos diferenciar, né? Em teologia, nós diferenciamos, separamos a revelação geral da revelação especial. A revelação especial de Deus foi nos dada aqui através da Escritura Sagrada e que tem como tema Jesus Cristo, Deus agindo de forma salvadora e graciosa através de Cristo. Mas a revelação geral de Deus também existe, que é a revelação através da própria natureza, através da criação, da obra da criação. Pois bem, a revelação geral de Deus torna os homens indesculpáveis. A própria natureza já é o testemunho sonoro da presença e da existência de Deus, irmãos. E nós podemos ler aqui em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, Deus se ira por causa da reação dos homens, de abafar. Deter a verdade pela injustiça significa abafar, suprimir aquilo que Deus está manifestando dele mesmo. E o texto continua: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, aquilo que de Deus se pode, ou aquilo que Deus revela. E através disso nós podemos entender que existe Deus, que Deus é uma realidade. Isso foi manifesto, Deus manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, irmãos, nós podemos entender que existe um Deus através das obras da criação. A revelação de Deus na natureza é tão eloquente, essa é uma boa palavra, né? Que até os mais incultos, somente com a ajuda dos seus olhos, né, não podem ignorar a excelência dessa maravilhosa obra de Deus, que por si mesma se manifesta de tantas maneiras. O homem foi criado para contemplar essa excelente obra da criação, irmãos. E Deus lhe deu olhos para que, contemplando esta bela imagem do universo, pudesse conhecer, então, o autor disso tudo. Entretanto, infelizmente, não é isso que o ser humano faz, não é? Porque, ao olhar para as obras da criação, o que é que as pessoas fazem? Na sua ampla maioria, exaltam a própria natureza, como se a natureza fosse a mãe, não é? Ela é até chamada de mãe natureza, erroneamente. Nós, irmãos, sabemos, no entanto, pela graça do Senhor, tivemos os olhos abertos para entender isso, né? Que a natureza não é mãe de nada. A natureza é a filha, a natureza é fruto das mãos do Criador. Ela é derivada do poder daquele que criou todas as coisas. Então, Deus, através da natureza, das obras da sua criação, está se manifestando. E o propósito disso é que as pessoas vejam a maravilha da natureza e glorifiquem não a própria natureza, mas glorifiquem o Criador. Então, irmãos, os homens, as pessoas poderão alegar ignorância a respeito da obra de Cristo, mas não ignorância do Pai, porque a criação não ficou sem dar o testemunho da existência de Deus, da bondade de Deus. O Evangelho da graça de Deus, ele significa vida para os que recebem e morte, com agravantes até para aqueles que rejeitam essa manifestação de Deus. O conhecimento que temos de Deus é responsabilizador. Por isso lemos aqui em Romanos 1, tais homens são por isso indesculpáveis. Agora, irmãos, e quanto aos salvos? Como é que será a questão da gradação da bem-aventurança aos redimidos? Nós já vimos que a nossa salvação é obra da graça de Deus. Os nossos pecados foram cancelados pelos méritos de Cristo, né? No entanto, o modo como nós vivemos aqui na terra, usando os talentos que Deus nos confiou para servi-lo,
bem como a nossa vida de fidelidade à palavra, tudo isso vai redundar no galardão, que tem a ideia de uma dádiva, é uma recompensa não baseada nos nossos méritos, né? Mas é uma recompensa baseada na dádiva, na graça do Senhor. Não é um salário por causa do meu merecimento e do seu merecimento, mas os galardões que serão destinados aos redimidos, aos salvos por graça, serão mais uma manifestação da graça do Senhor. Deus deseja então que os seus filhos mostrem a sua fé através das obras. As obras evidenciam a fé, não é? Foi para estas boas obras que Deus nos destinou, não é? Tudo aquilo que fazemos por causa do compromisso que temos com Cristo e para a glória de Cristo. Agora, irmãos, a salvação e a condenação promulgadas por Cristo serão eternas. A categoria tempo no último dia ou a partir do dia final já não existirá, né? E também não haverá mais oportunidade de retrocesso, não haverá mais oportunidade ou novas chances, né? Tudo estará definitivamente consumado. Os redimidos indo para a glória celestial, os descrentes caminhando para o castigo eterno. Diante disso tudo, irmãos, desta realidade de um dia final de prestação de contas, qual é ou qual deve ser a nossa atitude? O estudo desse ensino bíblico, longe de ocasionar em mim e em você um temor que nos afasta de Deus, né? Que nos empurra para longe dele, longe disso, deve nos conduzir para mais perto dele, nos conduzir a glorificá-lo, considerando o seu imenso amor, levando-o a executar o seu plano até o fim. O plano que vai ser concluído definitivamente, né? Ali no dia final, o dia do juízo final. A nossa atitude hoje, irmãos, deve ser de arrependimento dos pecados passados. Diante desse plano de Deus, do começo ao fim, nós devemos sim nos colocar diante de Deus arrependidos e buscar nele a libertação, não é? Da nossa culpa e da nossa condenação. Devemos, irmãos, à luz da certeza do juízo final, ter ou alimentar uma expectativa confiante da nossa completa redenção, porque ali no dia do juízo, os crentes, os redimidos, serão coroados com glória e honra, fruto da graça do Senhor. O Filho de Deus, o nosso Redentor, vai confessar os nossos nomes diante de Deus, o Pai, diante dos anjos escolhidos, não é? Esse é o testemunho da Escritura. Todas as lágrimas serão enxutas dos olhos, dos nossos olhos, não é? E aí tudo vai ser consumado. Mas a nossa atitude também diante do dia do juízo deve ser a de confiança. Aliás, o Catecismo de Heidelberg, que não faz parte dos nossos símbolos de fé, mas que também tem uma base firme na palavra de Deus, ele diz na questão número 52 o seguinte: que conforto a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos te oferece? Já parou para pensar? Que conforto nos traz o juízo final? E a resposta ali do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: que em toda aflição e perseguição eu posso esperar de cabeça erguida o verdadeiro juiz do céu, que já se submeteu ao julgamento de Deus por mim, e de mim removeu toda a maldição, que ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna, mas juntamente com todos os eleitos, me tomará para si mesmo na alegria e na glória celestial. Eu e você podemos confiar nisso. Diante da certeza do juízo final, irmãos, nós também devemos usar todos os nossos talentos para a glória do Senhor. Deus, que distribuiu dons e talentos a todos nós para servirmos a Ele, para glorificarmos a Ele, Ele vai nos pedir conta de tudo isso, de tudo aquilo que Ele nos confiou. Devemos, portanto, dedicar os nossos dons e talentos, consagrar para a glória do nosso Senhor. Devemos também, à luz do juízo final, devemos alimentar a alegria, irmãos. Isso deve nos encher de alegria, porque nesse dia
Deus em Cristo fará plena justiça, completa justiça. Isso deve nos alegrar, não é? Porque nós vivemos num mundo de tantas injustiças, mas naquele dia haverá plena justiça. Devemos entregar todas as nossas injustiças sofridas, então, nas mãos do Senhor, porque não pertence a mim nem a você a vingança. Deus, na sua palavra, é que diz: eu é que retribuirei. E ele já tem juízos aqui e ali, mas esses juízos são uma sombra do verdadeiro juiz, ou do verdadeiro juízo que haverá naquele dia. Por fim, à luz da realidade do juízo final, nós devemos viver em proclamação. Proclamar o juízo. A proclamação do juízo não consiste numa tentativa de converter as pessoas pelo temor, mas consiste numa tentativa de alertá-las, não é? É um testemunho real do desígnio final de Deus, de que Deus vai consumar todas as coisas, que sim, haverá um dia do acerto final de contas na presença do Senhor. Irmãos, que seja esta, ou que sejam estas, as nossas atitudes para com a certeza do juízo final. E que sejamos preparados para a chegada, a segunda vinda do nosso Redentor. Que Deus assim abençoe a sua vida, que estamos com isso fechando o ciclo de estudos aqui sobre os tempos do fim. No próximo estudo, na próxima devocional nossa, nós já estaremos iniciando uma nova etapa, estaremos estudando com a graça de Deus sobre depressão e graça. O cuidado de Deus, aliviando, restaurando a nossa alegria em dias maus, em dias difíceis. Um forte abraço a você, a sua família. Vamos orar agora com os nossos queridos e até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.